Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui, mais uma vez, aprendendo um pouco, buscando conhecimento para nós aplicarmos na nossa vida. Uma vez que nós escolhemos o caminho do Evangelho, que nós admitimos que a nossa vida pode ser mudada, pode ser dirigida pela palavra de Deus, e que isso nos trará benefício. Nós devemos nos empenhar e seguir o Mestre. O que seria seguir o Mestre? Nós temos dentro da palavra de Deus muito ensinamento que Jesus trouxe em termos para os seus discípulos e que depois se tornou o Evangelho e tem chegado até os nossos dias. E nós às vezes achamos que é uma história bonita, nós achamos muito cheio de graça, de poder. Nós encontramos Jesus fazendo milagre e exercendo a sua misericórdia e ensinando os seus discípulos. Mas nós precisamos ficar sabendo que esses ensinamentos não ficou lá no passado. Não foi só para aqueles 12 homens. Ali estava começando a igreja. E nós hoje somos a igreja. E nós vivemos, ou deveríamos viver, por esse manual. A palavra de Deus. E eu quero ler aqui Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo de número 29, que o subtítulo diz assim: A cura da sogra de Pedro. Nós até mencionamos muitas vezes com ironia esse nome, ironicamente, a sogra. Mas nós precisamos ter definição na nossa vida. A palavra de Deus diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e ela o servia. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos, e diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Nós temos uma dependência tão grande de seguir os preceitos de Jesus,
para nós sermos bem-aventurados na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios e principalmente no ministério que nós queremos para a nossa vida. Eu aproveito muito esses ensinamentos e faço tudo para que eles sirvam na minha vida. Nós encontramos aqui uma mulher comum. A Bíblia não relata que tipo de enfermidade ela tinha, mas ela estava acamada. Estava com febre. E Jesus chegou, estendeu a mão para ela, ajudou ela a levantar e a curou. Mas aí nós encontramos muito questionamento. Mas ele era o Cristo, ele era Deus. Mas ele mesmo disse que se nós o seguíssemos, se nós usássemos os seus preceitos, os seus exemplos, nós faríamos milagre como que ele fazia. Então, nós estamos batendo em ferro frio, porque nós queremos ter a mesma atuação sem seguir os mesmos preceitos. Nós encontramos inúmeras vezes dentro dos evangelhos Jesus se colocando para orar. E nós pensamos assim, se eu fosse Jesus, eu também faria. Mas Jesus se colocava na condição necessária. Aquela condição que eu e você não queremos tomar. Que é orar. Buscar a Deus. Nós nos encontramos às vezes pensando, ele sabe de todas as coisas. Não é necessário nós ficarmos falando para ele das nossas necessidades, porque ele nos conhece. Não, nós precisamos estar orando, levando até ele as nossas necessidades, levando até ele as nossas falhas, pedindo perdão, pedindo conforto do céu, pedindo graça, pedindo que ele nos apoie nas nossas decisões, mas nós nunca queremos ter uma decisão paralela com o que ele fez, com o que ele era. Nós queremos do nosso jeito e nós queremos que ele mude e venha trabalhar conosco. Mas nós precisamos entender que nós que temos que nos aparelhar e fazer segundo ele. Aqui na leitura que nós fizemos, ele chegou na casa de Simão. Nós não sabemos o que ele foi fazer lá, mas talvez ele até soubesse que a sogra dele tivesse enferma. Talvez fosse lá comer alguma coisa, tomar um chá. Não sei certo o que eles comiam. Talvez hoje seria um bolinho de chuva. Alguma coisa nesse sentido. Mas ele chegou, curou a mulher que estava enferma, deixou ela pronta para o trabalho, e a Bíblia diz que ela o servia os apóstolos. Daí dá para se notar que Simão tinha um bom relacionamento com a sogra.
senão a sogra teria deixado a turma do Simão para lá. Diz aqui que toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, sem conversa, sem propaganda, sem eu posso. Nós precisamos aprender com isso. E diz aqui, ó, e levantando-se de manhã, muito cedo. O que nós entendemos por muito cedo? Muito cedo, para mim, ainda está escuro. Ainda é madrugada. Porque 6 horas é hora normal de levantar. Levantou muito cedo. Talvez tenha deixado. Aqui diz, ó, estando ainda escuro. E saiu e foi para um lugar deserto. Um lugar sozinho, particular com o Pai. E ali orava. E os discípulos o seguiram. Nós precisamos conduzir a nossa vida de uma maneira a chamar a atenção, a ser exemplo, mas bom exemplo. Aqui não diz que Jesus chamou ninguém para ir orar com ele, mas todos aqueles estavam de olho nele. E quando ele levantou ainda de madrugada, ainda escuro, diz a palavra de Deus, todos o seguiram. E eu? E você? E nós? O que nós estamos fazendo que chama a atenção das pessoas? Se nós estivermos fazendo alguma coisa que chama a atenção, aí eu ainda pergunto, para o bem ou para atrair escândalo? É uma questão de sermos discípulos, de seguir as pisadas, o ensinamento, os conselhos e, por que não dizer, toda a palavra de Deus, para sermos bem-aventurados. Nós encontramos inúmeras passagens que Jesus deu de frente com alguém com problema e solucionou. Que deu de frente com alguém em pecado e perdoou e mostrou o caminho certo. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Pense nisso e que o Senhor nos abençoe.